chegou a deputado federal, mas antes mantendo a sua atuação dentro da ABIN, que foi uma atuação muito importante. E uma das coisas que te gerou uma tremenda dor de cabeça, uma construção que foi feita nos últimos meses, se tornou base para um inquérito, foi massacrada pela mídia, foi essa questão da ABIN paralela, da chamada ABIN paralela. Você já depois longamente sobre esse assunto na Polícia Federal, mas eu acho que temos aqui a oportunidade de esclarecer para a audiência bastante coisa. A alegação geral, segundo os jornais, com base nas acusações, nos inquéritos, é que você teria usado o seu cargo como diretor da ABIN para espionar ilegalmente, através dos sistemas da agência, diversas personalidades, como o ministro do Supremo Tribunal Federal, políticos e até jornalistas. Você, em depoimento à Polícia Federal, reconheceu, inclusive, parcialmente esse fato, responsabilizando 2 dos seus ex-subordinados pela espionagem, o agente da Polícia Federal, Marcelo Araújo Bormevé, e o militar do Exército, Giancarlo Gomes Rodrigues, que chegaram a ser presos mais ou menos há 2 meses. Dito isso, eu tenho algumas perguntas. Que diabo era esse negócio de ABIN paralela? E isso de fato ocorreu? Existia uma agência de inteligência paralela dentro do governo? Já tem algumas informações equivocadas, né? Esses 2 que foram presos, foi a imprensa como colocou a questão, né? Eu não apontei para eles responsabilidades. Eu vi que ali tinha algumas conversas entre eles, quando já tinham saído até da ABIN, que eu saí da ABIN para o cargo eletivo em março de 2022. Algumas pessoas continuaram, outras saíram e entraram em outros cargos, inclusive no executivo, e algumas conversas entre eles, que não tinham referência nem da ABIN, foram levadas. Então, eu não coloquei responsabilidade a eles. A questão toda é o seguinte, Paulo. Há uma investigação sobre algumas irregularidades na ABIN. E essas investigações se voltaram contra mim. Quem é que iniciou essa investigação? Eu, dentro da ABIN. A administração nossa, quando chegou à ABIN, quando eu notei que a ABIN era uma agência de inteligência, de coleta de informação, mas que estava completamente analógica, estava no papel, e eu notei que no papel, propositalmente, um descontrole, inclusive todas as aquisições de sistema não passavam pelos ambientes corretos de controle, eu passei um pente fino geral, falando em linguagem mais simples para se entender, e fiz controle geral. Quando eu fiz o controle de todos os sistemas e aquisições, até de software, de câmeras, alguns sistemas apareceram que poderia ter alguma irregularidade de controle. Entre eles, o tal do First Mile. First Mile é um sistema de localização grosseira, que auxilia as pessoas que estão com algumas demandas de inteligência a verificar onde estão as pessoas. Era isso. Quando eu vi que poderia, não estava, eu estou tentando resumir aqui para uma melhor compreensão. Quando eu vi que não estavam dando os controles devidos e poderia ter um uso irregular, não contra ministros supremos e políticos, eu encaminhei tudo para a corregedoria. Esse procedimento andou, eu saí, e eu fiz o procedimento completo, enviei a corregedoria. Quando você está no ambiente público, você encaminha a corregedoria para verificar, padronizar e punir qualquer tipo de ilícito. Houve uma operação da Polícia Federal que, inclusive, descobriu $170 mil na casa de um oficial de inteligência que era o chefe desse setor, dessa tecnologia. E, a partir do momento, Paulo, em que eu fui indicado a candidato a prefeito no Rio de Janeiro, as investigações voltaram contra mim. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. E mais, da forma como está se sucedendo as investigações no âmbito nacional, que estão sendo dirigidas pelo STF. Quem é investigado não tem acesso aos autos, e a imprensa possui acesso completo aos autos. Por exemplo, a investigação que eu fui ouvido, eu acabei tendo acesso até certo ponto, eu não tenho acesso ao meu interrogatório, meu próprio interrogatório. Nem eu, nem o advogado.
e nem as peças que eles me apresentaram. Eu durei 7 horas respondendo a todas as perguntas, mostrando que eu que controlei. Quando a gente verifica que falo em monitoramentos gerais, há um monitoramento de uma pessoa pública que apareceu depois, quando eu encaminhei para a corregedoria, que foi o ex-deputado Jean Willis. Sabe quando ele foi monitorado? Antes da minha entrada na ABIN, porque esse sistema foi comprado na gestão Temer ainda, não era nem Bolsonaro. Ou seja, se tem uma ABIN paralela, ela é feita pelos oficiais de inteligência lá, e não pela minha gestão. Então, quando a gente. E mais, quando você vê a ironia, né, Paulo? Quando começaram a aparecer as questões do TSE, da Vaza Toga, parece que a ABIN, né, sumiu. Por quê? O que se verificou? Que o Ramagem apurou, jogou para a corregedoria, não tem nenhum pedido dele de monitoramento e não há monitoramento dessas figuras públicas todas. Quando a gente fala monitoramento, Paulo, monitoramento é uma interceptação, é um rastreamento. Não tem de ministro do Supremo, não tem dessas autoridades. Quem foram as pessoas, além do Jean Willis, que teriam sido monitoradas? Falaram até em General Heleno. Quer dizer que eu, General Heleno, meu superior, que a gente tem uma relação de amizade, eu estaria monitorando. O General Heleno, eu ligo para ele, me conta onde ele está. A ABIN não tem interceptação, tem o de geolocalização. Um assessor do Gustavo Gayer, um assessor do Gustavo Gayer, uma assessora da Bia Kicis, ou seja, eu ali da ABIN estaria tentando monitorar essas pessoas. Aí eu te digo mais, Paulo, onde estão esses monitoramentos que nunca apareceram? E mais, o resultado desses monitoramentos. Mais ainda, qualquer consequência que se fala de algo que poderia ser um desvio de finalidade. Onde está o prejuízo para alguém ou o benefício de alguém desses monitoramentos? Não existe. Quando a gente verifica uma Vaza Toga, que houve completo desvio de finalidade, houve utilização de procedimentos fora da regularidade, houve até criatividade para se perseguir pessoas. Há quebra do sistema acusatório. E mais, tudo utilizado para medidas constritivas, derrubar redes sociais, mandados de busca e apreensão, apreender passaporte e prisões, aí a ABIN acabou sendo deixada de lado. Por quê? Pela evidência de que não tem esses monitoramentos que eles falaram, era uma falácia para se jogar para a imprensa para descredibilizar uma pessoa que tinha acabado de se colocar como candidato, e não tem vinculação minha a esses pedidos. Mas eu fiquei um pouco confuso, Ramagem. Você disse que existia alguma coisa. A matéria é complexa mesmo, tem várias pessoas que falam, eu não consegui entender. A questão é o seguinte: apontaram para isso, que não existe. Tinha alguma coisa de ilegal acontecendo na BIM? Porque você abriu correição. Você tem um post seu, inclusive, acho que de 2023. Você abriu correição, você está investigando, você viu alguma coisa de errado. O que era especificamente? Esse sistema que você coloca, que a gente estava desconfiado, faz parte, é um sistema que se atuava de um setor de operações. Esse setor só tinha oficiais de inteligência, que eu levei alguns policiais para a BIM. Nenhum desses policiais estava nesse setor, nenhum desses policiais tinha senha de acesso a esse sistema. Eu estava desconfiado que, primeiro, quando pela Polícia Federal é um órgão com vários controles. E chega a BIM, eles com poucos controles. Para você acessar um sistema, vem uma decisão dentro do inquérito ou dentro do procedimento, elenca quem é o agente que vai ser o responsável, se ele acessar uma tecnologia, ele vai fazer um relatório que vai entrar para o procedimento. Ou seja, há um controle de por que utilizou uma tecnologia qualquer, o motivo e a consequência. Na BIM não tinha isso. Então, o que a gente quis fazer? Faça o controle devido. Eu cheguei a exonerar essa pessoa antes de encaminhar para a corregedoria, ou seja, eu peguei o chefe, exonerei, fiz os controles, fiz as investigações, perguntei para todos os setores e mandei para a corregedoria. Paulo, a minha previsão que estava tendo ali era inteligência privada. Felizmente, alguém fazendo algum trabalho privado para uma empresa, para aquelas notícias de particulares, né? Alguém quer fazer alguma coisa. Eu estava com essa. E eu acredito que possa ter acontecido. E eu não tenho dúvidas que colocar o ministro do Supremo ou o presidente da Câmara dos Deputados não aparece no Fosmar. Falácia da imprensa. Então, a suspeita é mais para ação pessoal, que faz um certo sentido, né? O uso pessoal
pessoas às vezes venderem Era esse minha serviço em suspeita quando paralelo. veio, porque o que eu fiz, Paulo, quando eu vi que estava sem controle algum de tecnologias, eu criei um escritório de projetos, eu criei um setor para aquisições de tecnologia, tinha que passar por um grupo técnico, e ainda o ministro Wagner Rosário, que era da CGU, pedia a ele, servidores da CGU fizeram esses controles e começaram a participar desse controle interno. Ou seja, todo o controle eu fiz, e toda forma de aquisição nova eu fiz. Aí eles direcionaram, olha, não está tendo um procedimento devido para o uso de tecnologias. Quando as pessoas não me respondiam como utilizar a tecnologia, eu peguei, olha, está estranho. Estou perguntando, não estão me respondendo. Mandei para a corregedoria. E aí, 4 anos depois, 3 anos depois, eu saí da ABIN 6 meses antes do pleito eleitoral. Eu já, como deputado federal, algo que aconteceu antes do mandato, as investigações se voltam justamente contra a pessoa que exerceu esse controle. Paulo, essa tecnologia FOSMAIO, ela foi vendida para mais de 30 instituições, federais, estaduais ou até municipais, sendo segurança pública, MP ou até outras, sem utilização, com parecer da AGU, no nosso caso, com parecer da AGU, ou seja, a tecnologia é correta, ela não pode ser mal empregada. Se você compra um armamento para um policial, o diretor compra um armamento para um policial, se ele usa o armamento de forma equivocada, eu não tenho culpa disso, tem que ser apurado lá. Essa é toda a questão. Então, nessa sistemática hoje que se tornou a persecução penal no STF, eles queriam chegar em determinadas pessoas. Então, se voltou contra mim, a imprensa ajuda numa falácia grande, de que se investigou aquilo tudo, não apareceu nada, e vem uma vazatória, e o que a gente vê é a velha máxima do faça, impute o que eles fazem, xingue do que eles são. Sem dúvida nenhuma, as evidências são trazidas, no teu caso, da ABIN em paralelo. Se for comparar com o que é feito, por exemplo, é feito pela Assessoria Especial de Combate à Desinformação do Alexandre de Moraes, fichinha. Tem um episódio que também é bastante trazido, Ramagem, também no âmbito na tua atuação como diretor da ABIN, que o STF retirou em julho desse ano o sigilo da gravação de uma reunião que teria sido ocorrido em 2020 entre você, o presidente Bolsonaro, o general Heleno, as advogadas do senador Flávio Bolsonaro, em que se discute as investigações de ocorrência de rachadinha no gabinete do Flávio Bolsonaro, quando ele ainda era deputado estadual. A transcrição do áudio mostra que nessa reunião, quando estavam tratando do caso do senador Flávio Bolsonaro, as advogadas teriam descoberto que existia dentro da Receita uma organização criminosa cujo objetivo seria destruir desafetos e inimigos políticos. Eu já sofri muito na mão da Receita Federal, acredito muito nisso. Uma história que eu conto um outro dia, né? Então, a minha pergunta é, se o caminho correto para apresentar essas denúncias, como você mesmo reconhece na transcrição, é o Ministério Público, o que fazia o diretor da ABIN, o presidente da República, o ministro do GSI e 2 advogadas do filho do presidente numa reunião sobre um caso sem nenhuma relação com as funções institucionais ali dos presentes? O GSI ele tem diversas funções, inclusive de um órgão central, a ABIN faz parte do GSI, ele comanda a inteligência, e das diversas funções é a proteção da família presidencial, do presidente e dos seus filhos, da sua esposa. O argumento das advogadas é que estava havendo uma violação à segurança do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República. Aí foi levada a trazer do que se tratava. Naquela ocasião, eu nem sabia, inclusive, quem eram as pessoas que estavam adentrando, e a própria gravação demonstra isso. Da gravação fica muito claro exatamente o que a imprensa desvirtuou antes da gravação. Ficou muito claro que quando eu verifiquei do que se tratava, que eram notícias de supostas irregularidades dentro da Receita, e algo que já estava judicializado, eu fui muito claro e enfático que aquilo não é uma atribuição do GSI e da ABIN, falava até mais do GSI. O GSI, eu expliquei a atribuição do GSI como violação, mas dados sigilosos, nós não temos como apurar esse tipo de questão. Haverá, inclusive, uma impossibilidade legal de se trabalhar. A minha indicação tem que se dirigir diretamente à Receita. E parece que foi isso que foi feito. E na mesma reunião,
O próprio presidente Bolsonaro deixa muito claro, sim, você pode ter contato com quem quiser, não por meus intermédios, fale, não quero tráfico de influência, não quero favorecimento a ninguém, explique o que se entenda. Normalmente foi o que aconteceu. O que a gente verifica da questão Flávio Bolsonaro, que se imputou que a BIM estava tentando ajudar, é uma decisão que foi judicial. Inclusive o STF e o próprio TCU declararam irregularidade dentro da Receita, e a BIM ou eu, nem General Heleno, não tivemos participação nenhuma nesse convencimento, nem contato com ninguém. Então, a atitude foi apenas de receber uma notícia de quebra de segurança de um filho do presidente e, naquele momento, demonstrar, não, o caminho não é por aqui. Eu acho bacana a oportunidade de esclarecer essas coisas, porque acho que você explica com... E falei isso para você antes da nossa entrevista, eu falei, olha, eu vou fazer as perguntas que eu tiver que fazer, porque eu tenho tranquilidade, inclusive, que você vai responder com naturalidade. Sempre que a gente conversou sobre o tema, sempre que eu ouvia as notícias, eu tomava a liberdade de ligar para entender o que estava acontecendo, e eu sempre achei suas explicações convincentes. O tema da ABIN paralela é um tema confuso, eu acho que ele é propositalmente confuso pela imprensa e pelos inquéritos, justamente para gerar esse ar de suspeita, né? Espionagem, ABIN paralelo, nome, Paulo, sistema israelense. No meu entender, houve até a narrativa orquestrada, porque se você coloca para a população, a Polícia Federal se volta com o antigo diretor da ABIN. Ele estava fazendo isso para beneficiar o Bolsonaro em detrimento de opositores. Isso não se demonstrou. Então, como é que a gente vai imputar para uma publicidade geral? Eles fizeram 3 pilares. Essa que é a questão que a gente vê o que a imprensa está fazendo hoje. Primeiro, um favorecimento a filho do presidente, que não aconteceu. Se você coloca um favorecimento a filho do presidente, toda uma esquerda vai olhar, opa, há uma irregularidade aqui. E aí o outro pilar, estava interceptando o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é uma mentira. Ele aparece lá numa diligência, mas não contra ele, não um rastreamento nele. Ele aparece lá como uma pessoa pública, que está em Brasília, mas não teve nenhum relatório, nenhum trabalho, nenhum relatório em cima dele, rastreamento, zero, nada. É uma pessoa pública, com um ambiente de informação, aparece. Então, o presidente da Câmara, para virar o Congresso Nacional contra nós. E presidentes do Supremo, e ministros do Supremo Tribunal Federal, que apareceram também em alguns relatos, coleta de informação. É lógico que o presidente da Câmara, um ministro do Supremo Tribunal Federal, pode aparecer, porque são pessoas mais do que públicas inseridas no contexto nacional. Mas nada de interceptação, rastreamento, relatório dessas pessoas, nada de constrangimento ou para ser utilizado, zero, nada disso da direção geral. Eu não posso controlar um ambiente enorme, mas de direção geral, tudo que tem, nada se demonstra que a gente tenha feito nenhum desses relatórios ou pedido nenhum desses relatórios. Então, estrategicamente, eles colocaram para a esquerda se ter fundamento contra nós, para o Congresso ter fundamento contra nós e para o STF ter fundamento contra nós, sem o mínimo lastro probatório. Isso Quem são eles, Ramagem? Você falou assim, olha, o que eu vi ali, eles. Não, quem é o sujeito da frase? Eu estou vendo a percepção da Polícia Federal direcionada. E hoje o que a gente vê, os argumentos que utilizaram para nos investigar já fugiram, já se esvaíram. Então vem o Fish Expedition que está para todo quanto é lado. Aí veio essa gravação que queriam soltar. Quando abre a gravação, verifica que eu atuei corretamente e que o presidente Bolsonaro atuou corretamente. Então eles vão entrando para tentar achar alguma irregularidade e não estão achando. Hoje, agora, falam que... Mas quem são eles, Ramagem? Quem são essas pessoas que estão... Não tem como apontar... que orquestraram esse complô contra você? Eu não tenho como indicar, até pela falta... Eu estou vendo a Polícia Federal ser muito direcionada a essas vontades de... isso está público e notório, né? O próprio STF e a Polícia Federal, a maneira como estão conduzindo os inquéritos, é uma forma de se tentar... Vamos dizer assim, Paulo, uma investigação, você analisa um fato para se identificar se há uma materialidade, para se buscar a autoria. Ou seja, a materialidade, um ilícito aqui, então vamos ver quem pode ser o autor, vamos construir a investigação com base nisso. Hoje o que a gente vê no Brasil é que se elenca a pessoa que se quer investigar para se procurar se há algum ilícito nessa pessoa. E abre a vida dessa pessoa inteira e leva à imprensa narrativas para descredibilizar essa pessoa. É isso que está acontecendo no Brasil, infelizmente.